Glória a Deus. Obrigado. A paz do Senhor Jesus, igreja. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Como o pastor Wellington fez a pergunta, vocês estão cansados? Todos disseram sim, estão cansados. E realmente parece que hoje o ambiente está propenso para nós termos uma palavra de reflexão. E essa é a palavra que Deus tem para o seu coração hoje. A única coisa que eu te peço é que você não durma aí no banco. Aleluia. Bom, fique atento, porque Deus vai falar contigo nesta noite. Abra a palavra de Deus, aproveitando você um pouquinho em pé ainda, no Evangelho de João, capítulo 15. Evangelho de João, capítulo 15. Eu creio que após essa declaração de Jesus para mim e para você, talvez você vai se animar um pouco mais nessa noite. Essa palavra foi uma declaração, como disse, de Jesus para mim e para você, viu? Tá bom? Então receba aí no seu coração essa declaração que Jesus fez e que ecoa até hoje. Até hoje Ele está declarando isso para mim e para você. Capítulo 15 de João, do Evangelho de João. Eu quero ler com você o versículo 14 e 15, que diz assim: vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Versículo 15: já vos não chamareis servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Repita comigo, mas com convicção em seu coração. Repita assim: eu sou. Tá sem convicção. Eu quero com convicção. Repita: eu sou amigo de Deus. Se você crê assim, põe a sua Bíblia aí no banco e dê uma grande salva de palmas para Jesus e pode se assentar. Amados, eu sempre digo e repito, e quantas vezes forem necessário, eu vou dizer e vou repetir. A Bíblia, ela é repleta de declarações que, quando nós temos o hábito de lermos, ela, por ser a palavra de Deus e por ser uma palavra viva, ela tem condição de trazer vida a mim e a você. Então são por conta destas declarações que eu e você somos movidos a continuar na batalha, na peleja. Aqui Jesus fez uma declaração tremenda: olha, eu não chamo mais vocês de servos, porque servo não sabe muitas vezes o que o Senhor quer que faça, mas eu tenho-vos chamado de amigo, porque um amigo sabe o que o outro necessita, o que o outro quer que seja feito. Então ele está nos chamando de amigo. Agora, eu entendo que para que essa amizade ela venha a se construir cada vez mais a cada dia, como a própria palavra diz, que há amigos
mais chegados do que um irmão. Às vezes nós confiamos muito mais em um amigo do que no próprio irmão. Mas para que essa amizade, ela de fato, ela seja forte, precisa haver comprometimento de ambas as partes. Uma amizade, ela não existe se não houver compromisso um para com o outro. Se eu não tenho compromisso nenhum contigo e você nenhum comigo, logo nós não somos amigos. Podemos até sermos conhecidos, mas não somos amigos. Agora, se eu tenho compromisso contigo e você tem compromisso comigo, aí sim nós podemos nos considerar amigos. E é justamente sobre isso que eu quero falar com vocês, pensar com vocês, meditar com vocês nessa noite, a respeito de compromisso. Mas eu quero pensar, em primeiro lugar, não um compromisso meu para com você, ou de você para comigo, mas o compromisso de nós, Igreja do Senhor, e seus amigos, com Deus. Deus, Ele tem um compromisso comigo e com você, através da aliança que Ele fez conosco, pelo sangue de Jesus Cristo, o nosso Senhor. O compromisso que Deus tem comigo e com você é compromisso de nos guiar, é o compromisso de nos guardar, é o compromisso de nos proteger, compromisso de nos fortalecer, compromisso de nos curar, e compromisso de suprir todas as nossas necessidades. Esse é o compromisso de Deus para conosco. E você já ouviu alguma vez ou alguém dizer, ou a Bíblia declarar, que Deus falhou em algum dos seus compromissos? Ele nunca falhou. E eu quero te dizer que Ele nunca falhará. Todos esses compromissos que eu acabei de dizer a vocês, se você, assim como a palavra dele disse, vocês serão meus amigos quando fizerdes tudo o que eu vos mando. Se assim nós procedermos, você pode ter certeza e convicção absoluta que todos esses compromissos que nós dizemos, Ele vai cumprir comigo e com você. Sabe por quê? Porque o próprio Senhor Jesus disse lá em Mateus capítulo 28, versículo 20, que Ele estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Não tenho por que eu ou você, em algum momento da nossa vida, principalmente nos momentos mais difíceis que nós passamos, não tenho por que nós declararmos que nós estamos sozinhos, e declararmos ainda com uma palavra muito mais forte que machuca o coração de Deus, que
que é aquela palavra: parece que Deus não me ouve mais, parece que Deus esqueceu de mim. Deixa eu declarar algo para você. A palavra de Deus, ela nos revela que poderá uma mãe que amamenta abandonar o seu filho, mas o Senhor nunca o abandonará. Aleluia. Por mais que pareça que eu e você possamos estar sozinhos, não temos a nossa volta a presença de ninguém, guarde isso no teu coração: Jesus sempre estará com você. Mas agora eu tenho duas perguntas que não quero calar, e eu as farei, e vocês responderão não para mim, mas responderão para o Espírito Santo de Deus. O que de fato significa termos compromisso com Deus? Essa é a primeira questão. O que significa termos compromisso com Deus? E a segunda questão, essa é um pouco mais forte, mais áspera: você é comprometido com Deus? Será que em alguma dessas respostas nós vamos embargar a nossa voz? Sabe por que eu digo isso? Porque, biblicamente falando, termos compromisso com Deus exige algumas condições, e condições bíblicas. Não sou eu que estou impondo essas condições, mas é a palavra de Deus que nos impõe condições para que eu e você possamos declarar: eu tenho compromisso com Deus. Então, no final dessas condições, você vai fazer uma autoavaliação do seu comportamento, e você vai ter a resposta a essas questões: se de fato eu tenho ou não tenho compromisso com Deus. E a primeira condição que eu quero pensar com você é a seguinte: o compromisso com Deus. Aí eu quero que você repita comigo para que você possa guardar. Para que eu tenha compromisso com Deus, Deus, repete comigo, exige de mim renúncia. A primeira condição para que eu possa ter uma convicção de que eu tenho ou não tenho compromisso com Deus é se eu tenho renunciado ou não. Mas pastor, renunciado a quê? Primeira coisa que você precisa renunciar. A palavra de Deus diz em Lucas capítulo 14, versículo 26 e 27, ela diz assim: se alguém vem a mim. É forte, meu irmão, essa palavra. Por isso que eu digo que é uma palavra de reflexão hoje. Se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e mãe e filhos e
não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. A Bíblia, ela nos mostra o que nós devemos renunciar. Talvez numa análise natural, numa análise humana, você pode estar pensando em seu coração, na sua mente, em seu coração, você pode estar pensando, mas como que Deus pode exigir isso de mim? Que se eu, olha só o que diz, se eu não aborrecer meu pai, a minha mãe, sendo que ele mesmo diz que o primeiro mandamento com promessa é obedecer ao seu pai, honrar a seu pai e a sua mãe. Mas quando ele diz isso, meu irmão, ele quer dizer, se o teu pai, ou a tua mãe, ou o teu irmão, ou a tua irmã, tentar proibir você de ter uma vida com Jesus, você deve aborrecer. Sabe por quê? Porque em primeiro lugar na sua vida tem que estar o nosso Deus. E eu preciso renunciar a outras coisas, como por exemplo, uma outra coisa que eu necessito renunciar, mas assim, muito rapidamente, quando eu tenho um encontro com o Senhor e quero ter compromisso com Ele, eu preciso renunciar o meu eu. Sabe aquele eu, aquele egocentrismo, sabe aquele desejo que nós temos de ser o centro das atenções? Sabe aquele desejo que nós temos, nós queremos ser observado, nós queremos ser requisitados. Sabe aquele desejo terrível que pode permear o nosso coração, de dizer aquilo que só serve para Jesus e para o Espírito Santo? E tem gente que diz assim, que sem mim vocês nada podem fazer. A igreja sem eu não vai. Se eu não estiver na igreja, a igreja para. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu e você sempre seremos eternamente miseráveis pecadores, necessitados do perdão de Deus. Nós não somos absolutamente nada. É como diz a palavra de Deus: sem mim nada podeis fazer. Nós devemos deixar de ser egocêntricos, eu no centro, e temos que passar a ser cristocêntrico. É Cristo no centro de toda a nossa vida. O que eu devo renunciar? Eu devo renunciar também à minha carne. E isso é difícil, hein? Como eu renuncio à minha carne? É renunciar os meus desejos pecaminosos. Ah, pastor, eu não tenho. Olha, filho, não se faça de mentiroso não, filho. A tua natureza é humana. Passa muita coisa ainda que precisa ser lançado fora da sua mente e do seu coração. Nós precisamos determinar que muitas coisas que nos dá prazer na carne nos afasta
da presença de Deus, nos afasta do compromisso com Deus. A terceira coisa que nós devemos renunciar, e isso é todos os dias, é renunciarmos ao pecado. A palavra de Deus diz que aquilo que faz separação entre o homem e Deus, o que é? Pecado. Nós temos que renunciar ao pecado. E como que é isso, pastor? Eu tenho a natureza humana e eu vou continuar. Sim, você vai continuar pecando, mas você não pode viver na prática do pecado. O pecado na vida do crente, como já foi dito muitas vezes aqui, é um acidente de percurso, que nós temos que reconhecer que pecamos, temos que nos arrepender, temos que confessar e principalmente temos que deixar, porque aqueles que assim o fazem, a palavra de Deus diz que alcança misericórdia. Aleluia. E a última coisa que nós devemos renunciar, esse eu acredito que é o pior de todos. Mas para que você tenha compromisso com Deus, você muitas vezes tem que renunciar os seus projetos pessoais. Pastor, isso aí é bíblico? É. Deus te chamou para uma obra. Escute. E se Ele te chamou para uma obra, Ele quer que você a realize. Ele não chamou a mim para uma obra e vai usar o pastor Wellington para concluí-la. De maneira nenhuma. Ele chamou a mim e eu tenho que realizá-la. Agora, para realizar a obra de Deus, muitas vezes eu tenho que deixar em segundo plano os meus projetos pessoais. É duro, pastor? É duro. É duro. A palavra de Deus ela é muito clara quando ela diz que nós devemos buscar em primeiro lugar. Não tem jeito, meu irmão. Eu não tenho jeito de escapar da palavra. Em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas vai nos ser acrescentadas. Mas pastor, quem na Bíblia assim fez? Mostra. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 5. Eu quero ler só 2 versículos aqui, fala sobre a pesca maravilhosa. Escuta só. O versículo 10 e o versículo 11 diz assim: e de igual modo também de Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, agora em diante será pescador de homens. Pronto, está determinado. Está determinado. Daqui para frente vocês vão ser pescadores de homens. Ministério, serviço, chamado. E o que eles eram? Pescadores de peixe. Mas a partir desta ordem dada por Jesus, olha o versículo 11: e levando os barcos para a terra. Essa palavra eu amo por demais. E precisa ser muito macho, muito servo e muita serva de Deus para fazer isso.
e levando os barcos para a terra, deixaram tudo. Deixaram tudo e o seguiram. Você tem projetos pessoais? Amém. Continua tendo-os. Dá para realizá-los? Amém. Realiza-os. Mas fale com Deus. Se esse projeto pessoal que você está querendo realizar na sua vida vai te impedir de você avançar no ministério ao qual Deus deu para você. Se deu, deixa os seus planos pessoais, os seus projetos pessoais em segundo plano e tenha o plano de Deus em primeiro plano na tua vida. Difícil ter compromisso com Deus, não? É muito difícil. Ter compromisso com Deus, além de nos exigir renúncia, Ele também nos exige disciplina. Disciplina. De que maneira? Eu disse a você, você vai analisando, vai guardando isso no seu coração, e no final, você vai fazer uma autoavaliação. Eu tenho ou não tenho compromisso com Deus? Nos exige disciplina. Disciplina no quê? Disciplina na oração. Em Lucas capítulo 18, versículo 1, a palavra de Deus, ela nos diz que nós devemos orar sempre e sem desfalecer. Sabe por quê? Porque muitas vezes, pastor Wellington, nós oramos, e 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, e o negócio não acontece, e nós desistimos, e ainda nós dizemos para nós mesmos, eu não vou pedir mais, sabe por quê? Porque Deus já sabe aquilo que eu necessito, eu não preciso ficar pedindo, mas a palavra de Deus diz, batei, batei e abri-se-vos-á, pedi, pedi e dá-se-vos-á. Você sabe o que significa isso? Quando repete os termos, significa insistência. Você precisa insistir com Deus. Insista em oração. Não desfaleça. Continue orando. Que uma hora, não a tua hora, mas a hora de Deus, Ele vai te entregar a vitória que você necessita. Compromisso com Deus exige a disciplina da meditação da palavra. Eu não posso pegar a Bíblia como um livro qualquer. Muito embora eu creio que às vezes quando nós pegamos um livro qualquer, que pode ser até mesmo de um romance, aonde aquele romance cai mel das páginas, você fica tão atento àquela leitura. Nós precisamos pegar a Bíblia e não somente lê-la, mas nós temos que meditar naquilo que nós estamos lendo. Sabe por quê? Porque o próprio Jesus nos adverte em João capítulo 5 e versículo 39. Examinai as Escrituras, porque cuidai ter nelas a vida eterna, e é ela
que testifica de mim. Aleluia. Está ficando difícil, não está, igreja? Mas Deus me trouxe aqui essa noite para um grande despertamento. Aleluia, glória a Deus. O despertamento de verdadeiramente você ser um amigo de Deus. Nós precisamos também, Ele nos exige a disciplina do jejum. Qual foi a última vez que você jejuou? Quando eu falo você, eu estou falando, tá? Estou falando eu também, viu, irmãos? A palavra é para mim também, viu? Tá? E diga-se de passagem, quem tomou a primeira tabuada nas costas fui eu. Jejum. O que é jejum? Jejum simplesmente é você sacrificar a sua carne para que o teu espírito seja fortalecido. Eu já disse e volto a dizer. Tome cuidado com esses jejuns aí que estão inventando. Tome cuidado. Jejum de Facebook, jejum de WhatsApp, jejum de Coca-Cola, jejum de docinho. Toma cuidado com isso aí, meu irmão. Se você precisa fazer jejum de tudo isso, eu quero te declarar que você é escravo de tudo isso. Tudo isso está conduzindo a sua vida, sendo que você que tem que conduzir tudo isso dentro da vontade de Deus. Um jejum que Deus aceita, aquele que vai sacrificar a minha e a tua carne, é você entregar a Ele uma alimentação do seu dia. Você entrega o seu café da manhã, ou você entrega o seu almoço, ou você entrega o seu jantar. Sabe por quê? Para que a tua carne se enfraqueça, mas com isso o teu espírito se fortaleça. Aleluia. Exige o sacrifício da consagração. Pastor, o senhor falou jejum, agora consagração? Sim, consagração não é a mesma coisa que jejum, não. O jejum pode até fazer parte da sua consagração, mas consagração na realidade é você dedicar-se a Deus. Isso é consagração. Quando você sai da sua casa, mesmo até querendo não sair, mesmo até sendo vencido por uma tela de 42 polegadas, quando você consegue sair da tua casa e vem para a igreja louvar e glorificar o nome do Senhor, você está se consagrando a Ele. Consagração é dedicar-se a Deus. Para que eu e você possamos ter um compromisso com Deus, nós precisamos de consagrarmos a Ele. Glória a Deus. O compromisso com Deus, ele nos traz, ele nos exige a disciplina do enchimento do Espírito Santo. Efésios capítulo 5 e o versículo 8, o que diz? Não vos embriagueis com vinho que a contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo.
O que é encher do Espírito Santo? É simplesmente você falar em línguas, rodopiar na presença de Jesus? Isso é uma evidência do Espírito Santo na sua vida, mas isso não é encher-se do Espírito. Encher-se do Espírito é você não dar vazão à sua carne. Quando você não dá vazão às vontades da sua carne, mas dá vazão à vontade do Espírito, isso é de fato encher-se do Espírito. E por último, compromisso com Deus exige de nós a disciplina de termos comunhão com o corpo de Cristo. Eu venho na igreja no domingo, fico 2, 3 domingos sem vir, e não é porque eu não posso, é que eu não quero mesmo. Você determina para a tua vida o dia que você quer ir para a igreja. Se você soubesse a importância de, mesmo em poucas pessoas como nós estamos aqui, a importância dessa reunião para Deus, você jamais deixaria de vir para os cultos. Sabe por quê? Porque quando eu e você nos reunimos aqui nesse lugar, o corpo de Cristo está formado. É aonde aqui o Senhor determina a bênção para mim e para você. Não deixe de vir para a igreja. Eu estou cansado, pastor. Venha cá, que o Senhor vai te fortalecer. Eu estou desanimado, Senhor. Venha cá, que o Senhor vai animar você. Não vai ser no sofá da tua casa, não vai ser na cama da tua casa, não vai ser, seja lá aonde você for procurar entretenimento, em shopping, em praia, em clube, não vai ser em lugar nenhum que o Senhor vai te fortalecer. O Senhor vai te fortalecer quando você vier para a casa dele e louvar e glorificar o nome. Eu fico, pastor Wellington, eu fico chateado quando eu ouço pastores se reunindo e discutindo entre si o que nós devemos fazer para atrair o povo para a igreja. O que devemos fazer para atrair o povo para a igreja? Pastor, nós precisamos fazer alguma coisa. Nós precisamos colocar umas luzes de LED aqui piscando. Pastor, nós precisamos. Eu conheci um irmão, pastor. Esse irmão, ele revela até o número do RG. Nós precisamos trazer ele aqui para atrair o povo. Pastor, olha, rapaz, que ideia maravilhosa. Nós precisamos colocar aqui uma piscina e pedir para os irmãos vir tudo de short, para no final nós darmos 7 mergulhos de Naamã. Eu fico doido com isso. Eu não preciso de nada disso. O que eu preciso é pregar o verdadeiro evangelho. Se o verdadeiro evangelho não atrai um crente para a igreja, é que esse crente precisa nascer de novo e se converter a Jesus. Aleluia. Obrigado, meu Deus, pela tua palavra. Glória.
Pai entende, Pai de corna cheia. Aleluia, Jeová. Glorificado é o nome do O Senhor. Senhor, Pai, nos entende, sabe o que precisamos, Senhor. Esse negócio de ungir vassoura, aqui por um acaso tem alguma bruxa que vai sair do olho da vassoura daqui? Vai, alguma daqui. Calada sobre racha, pecada. Ungir rosa. Se eu tenho que dar rosa, eu dou rosa para minha mulher, porque é uma demonstração de amor que eu tenho com ela. Tem que dar rosa para quem aqui, rapaz? Sal grosso cai muito bem na minha picanha, no churrasquinho de domingo. Aleluia. Glória a Deus. Provê, Pai, essa bênção do Senhor. Lembra de mim quando E ó que eu não tô nervoso não, hein? Aleluia. Aleluia. Mas tô ficando. Vai orando aí. Calma aí. Vai intercedendo aí. Calma aí, da graça. Ajuda. Compromisso com Deus, em terceiro lugar, exige de mim e de você algo muito importante, Aleluia. Glória a Deus. chamado Louvado seja o teu nome, Jesus. perseverança. Perseverança para quê? Para que eu e você precisamos de perseverança? Eu preciso de perseverança, você precisa de perseverança, primeiramente, para vencer o cansaço. Nós nos cansamos, irmãos. Está pensando que aqui tem algum super-homem aqui, alguma super-mulher? Para começo de assunto, como diz o pastor Cláudio Duarte, mas nem para ser super-homem eu servia, porque um homem que veste a cueca para cima das calças não dá certo. Você já viu a roupa do super-homem, né? A cuequinha azul dele é para cima da calça dele. E se isso aí é super-homem que se apresente? Aí vem a Mulher Maravilha, né? Com o chicotinho. Para com isso, meu irmão. Eu e você, nós nos cansamos, meu irmão. Isso faz parte da nossa natureza. Mas você sabe o que Jesus fala para mim e para você? Quando nós estamos cansados, Jesus, ele diz assim: vinde a mim. Vinde a mim, Glória a Deus. vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Não procure descanso em qualquer outro lugar, porque você não vai achar. Você só vai achar descanso para a sua vida se você vier até Jesus. Aleluia. Ele vai dar descanso a você. Eu preciso de perseverança para vencer a falsa espiritualidade. Coisas que está repleto dentro das nossas igrejas. A palavra de Deus lá em Tiago capítulo 1 versículo 2, ele diz que para que nós não sejamos somente ouvintes da palavra, ele fala, não seja somente ouvinte da palavra, mas seja cumpridores da palavra.
infelizmente nós estamos passando dias difíceis, aonde a falsa espiritualidade está tomando conta das igrejas e o povo está se deixando ser enganado. Nós precisamos de perseverança para saber que o que está saindo daqui, se verdadeiramente é de Deus ou se não é. Se tem um dom que você precisava urgentemente clamar a Deus para que Ele te concedesse, esse dom é o dom de discernimento de espíritos, para saber se o Espírito que está falando aqui é o Espírito Santo ou é o Espírito do homem. Perseverança dele. E nós precisamos, principalmente, de perseverança para combater, passar pelas condições adversas as quais eu e você temos tido a cada dia. O que o próprio Jesus disse? No mundo tereis aflições. Não adianta alguém vir aqui e te enganar que após você receber a Jesus como seu único Senhor e Salvador, os seus problemas acabaram. Isso é mentira. Eu quero até não te desmotivar, mas quero te alertar que após termos recebido a Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas, as coisas até ficaram mais complicadas. Só que essas coisas nunca nos derrubaram. Sabe por quê? Porque Jesus prometeu que nós andaríamos de glória em glória e de vitória em vitória. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor por causa disso? Todas as tribulações que possam vir na sua vida, entenda que o Senhor Jesus permite, não é para que você caia, que você desvie, que você saia da presença dele. Não. Essas tribulações, ela vem sobre as nossas vidas, porque Jesus está moldando o nosso caráter. E a cada vez que ele permite que isso aconteça, e se nós perseveramos e conseguimos passar a cada tribulação, eu e você ficamos mais parecidos com Jesus Cristo, o nosso Salvador. Bom, nós vimos que para que eu possa ter compromisso com Deus, a Bíblia me exige renúncia, a Bíblia me exige disciplina e a Bíblia me exige perseverança. Mas agora, o que de fato determina esse compromisso com Deus? O nosso compromisso com Deus. Vamos ver o que determina esse compromisso. Em primeiro lugar, o que determina o nosso compromisso com Deus é o amor que nós temos por Jesus. O que determina esse compromisso? Porque se eu não
tiver essas características aqui, essas condições, eu não vou ter compromisso. Eu preciso amar a Jesus. Mas amar a Jesus não é simplesmente da boca para fora, porque da boca para fora todo mundo ama. Todo mundo ama da boca para fora. A palavra de Deus diz assim: não amei só de palavras, mas de atitudes. Você demonstra o verdadeiro amor quando você pratica atitudes, não simplesmente fala. Falar é muito fácil demais. Ixi. Falar é muito fácil demais. Agora eu quero ver você demonstrar esse amor. Abra sua Bíblia em João capítulo 15. João capítulo 15. E o versículo, eu quero ler com você, versículos 12 e 13. Escuta só. O meu mandamento é este: que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Que coisa tremenda, não? Jesus, o nosso amigo, ele literalmente nos deu a vida, mas a vida literal. Ele morreu por mim e por você, por amor. E ele disse uma palavra que me faz abaixar minha fronte e a cada dia me sentir mais envergonhado quando eu entro na presença do meu Deus. Ele disse que Ele nos amou ainda quando nós éramos pecadores. Ele não esperou você se converter, Ele não esperou você reconhecer que necessitava dele. Ele nos amou ainda quando éramos pecadores. E a vida que eu tenho que dar pelo meu amigo não é a vida literal. Eu não preciso hoje morrer por ninguém. Não há necessidade. Nós estávamos até outro dia discutindo isso aqui. Isso aqui serve, sabe como que isso aqui serve? Nós podemos aplicar isso aqui, dar a vida pelo irmão. Você sabe quando alguém chega para você e fala assim: fulano, Beltrano, será que você teria condição de ir até o banco de sangue do Stella Maris e doar o seu sangue para o fulano de tal? Você fala: pode deixar que eu vou lá. Você sabe o que você está fazendo? Você está dando a vida para o seu irmão, porque sangue simboliza vida. Agora, a palavra de Deus fala que nós podemos declarar que amamos a Deus se antes nós declararmos que amamos ao nosso irmão. Por quê? O que diz a palavra? Como você pode dizer que ama a mim, Deus, sendo que você nunca me viu, e não ama ao teu irmão que em todo tempo você vê? O amor de Deus não está em você. E muitas vezes nós chegamos a nos tornar homicidas. Pastor, eu nunca matei ninguém. Provo para ti que provavelmente você já tenha matado. Nossa, pastor, o que é isso? Abra a tua Bíblia aí, 1 João capítulo 3.
Nós estamos falando de amor, não estamos falando de amor? 1 de João, primeira carta de João, capítulo 3. Olha o que diz aqui. E o versículo 15, que diz assim: qualquer que odiar a seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem permanente nele a vida eterna. Deus de poder. O que é isso? Sabe aquela picuinha tua? Não falo com essa irmã de jeito nenhum. Você não sabe o que essa irmã fez comigo. Pastor? Aquele pastor? Aquilo não é pastor nem de bode, muito menos de ovelha. Eu quero fazer com ele assim como Abraão fez com Ló. Se tu for para a esquerda, eu vou para a direita. Se tu for para frente, eu vou para trás. Eu não ando junto com aquele homem. Mas qual é o sentimento que está no teu coração? É um sentimento de ódio? Tome cuidado. Porque esse sentimento que você pode trazer no teu coração pode estar tornando você. Ah, mas eu odeio aquele meu marido, ele me traiu. Odeio a minha mulher, ela me traiu. Cuidado! Esse sentimento pode tornar eu e você homicida. E qual é a pena para esse homicídio? É você não ter em si mesmo a vida eterna. Vamos trazer para uma palavra mais inteligível? Ou seja, você não tem salvação. Difícil, né? Não é difícil? Tenho certeza que talvez não seria a palavra que você queria ouvir hoje. Mas eu tenho convicção da parte de Deus que era a palavra que nós precisávamos ouvir hoje. E para encerrar, o que determina o meu compromisso com Deus é eu ter a plena consciência do meu chamado. Deixa eu avisar você. Talvez você esteja consentindo no seu coração: ah, eu não sirvo para nada não. Eu sei lá para que Deus me salvou. Eu não sei fazer nada. Eu ainda não tenho um pleno entendimento da Bíblia. Eu ainda não sei falar direito. Ah, diga-se de passagem, eu sou até de uma certa maneira iletrada, porque eu só estudei o primeiro, o segundo ano, seja lá o que for. Talvez você esteja se julgando a pior pessoa do reino. Mas eu quero que você tenha convicção de uma coisa: Deus chamou a mim e a você, não foi somente para nos salvar, não. Ele nos chamou para nos salvar e para nos usar de acordo com aquilo que Ele quer que nós sejamos usados. Eu e você temos um ministério. Não necessariamente seja diaconal, presbiterial, pastoral, de líder de alguma coisa, não necessário. Mas a Bíblia, ela declara para mim e para você que assim que nós nos convertemos, Deus entrega na minha mão e na tua mão um ministério. E esse ministério chama-se
o ministério da reconciliação. Todos nós temos esse ministério. Está lá em 1 Coríntios. E o que é esse ministério da reconciliação? Através da sua vida, você reconciliar o pecador ao Deus que o criou. Esse é o ministério da reconciliação. Se coloque de pé, igreja, por favor. Agora eu farei para você a última pergunta. E você em oração vai responder. Depois de tudo isso que nós ouvimos, até que ponto você pode declarar que você tem compromisso com Deus? Essa é uma pergunta que você vai responder para Ele. Deus, quando Ele nos exorta por amor, meu irmão. Sabe por quê? Porque nós não vamos entrar no céu de qualquer jeito. Se nós não estivermos dentro dos parâmetros de Deus, nós não alcançaremos o céu. A palavra de Deus diz que o céu é tomado à força. Aquele que pretende entrar no céu precisa empreender força. Não é de qualquer maneira. Mas Ele ainda está nos dando tempo para nós nos consertarmos, para que naquele dia tão maravilhoso que Ele vier buscar a sua igreja, eu e você possamos subir juntos e deixarmos esse templo aqui, completamente vazio, e pegue ele quem queira pegar. Eu não vou reclamar. Você vai reclamar, pastor Wellington? Feche os teus olhos agora. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, queremos te agradecer pela tua palavra. Queremos te agradecer pela exortação. O Senhor diz que o Senhor exorta aquele a quem o Senhor ama e o chama de filhos. Então nós temos essa convicção de que o Senhor ama a cada um que aqui está e também tem chamado de filhos, meu Pai. Continua, Senhor, através do teu Espírito Santo maravilhoso, completando a obra em nossas vidas, para que a cada dia que passe nós possamos parecer mais com Jesus Cristo, teu Filho amado, Senhor. No mais, o que eu te peço é que o Senhor possa, através do teu Espírito, falar melhor aos corações de cada um que nessa noite esteve nesse lugar. Eu te agradeço pela tua presença, eu te agradeço pela tua palavra, em nome de Jesus. E você que recebeu esta palavra, aplauda o Senhor em nome de Jesus. Amém?